E vamos ao primeiro assim, bate-papo da noite, que nós vamos conversar sobre... Veja bem, eu vim agora de Campo Grande assistir uma manifestação fantástica da pecuária. É o estado onde a pecuária domina, é como o Pará. O Pará são entre 400 mil a 1 milhão de empregos só na pecuária. Certo? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre este assunto, os assuntos que estão muito quentes na mídia. E para isso nós convidamos um exportador de gado vivo, de búfalo, pecuarista, da família mais tradicional desse país, em questão de gado vivo, gado de elite, que é Gastão Carvalho Filho. Gastão, inclusive, já é detentor de 2 ou 3 prêmios de destaque do ano do Sala VIP. Gastão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jô. Sempre um prazer estar aqui com você. E faço minhas as suas palavras do comentário da semana, que realmente... Gostou do comentário. Esse país está muito louco, muito... É verdade. Então, parabéns aí pelo como você se pronunciou. A gente vem acompanhando aqui. Eu não sei o que há com o nosso Estado. O nosso Estado, a gente fica imaginando assim, o sujeito caiu na água, está se afogando, passa um bote, ele põe a cabeça para fora, tem alguém sempre para dar com remo na cabeça dele. É o que acontece com o nosso Estado. Toda vez que o Estado aparece alguma coisa, tem alguém para dar com remo na cabeça dele. Né? Exatamente. Eu venho acompanhando essa história da exportação do boi vivo. A exportação do boi vivo, onde o Pará, o Brasil é o 4º maior exportador e via marítima é o 2º maior exportador, concorrendo com a Austrália. Certo? E não é realmente o Brasil, é o Pará. Porque do Pará sai 96% dos bois exportados para o mundo. É o boi do Pará alimentando o mundo. Que beleza, né? Quando nós imaginamos que isso acontecer em Gastão? Há 10 anos atrás, ninguém imaginaria isso, imaginaria? Gil, você falou uma coisa muito interessante. Toda hora que a gente pode se equiparar à Austrália, ao Canadá, à França... Ao México. Ao México. Mas a Nova Zelândia. Então, a hora que nós temos um status para se comparar, nós estamos sofrendo esse momento muito difícil aí, onde o nosso Estado pode ser penalizado, onde a maior atividade do Estado pode ser penalizada. A pecuária é maior do que o setor mineral. Certo. Se você pega na pauta de exportações, você tem todo o setor mineral e depois vem a exportação de boi vivo. Certo. Então, quando você falou uma coisa muito importante, quando nós temos um destaque comparado a países de primeiro mundo, a países com renda per capita altíssima, nós estamos prestes a sofrer uma intervenção que não tem nada a ver com o nosso Estado. Depois eu te conto essa história, eu te conto agora no programa. Certo. Mas isso aí que você falou, só respondendo. A hora que nós estamos no primeiro... Outra coisa, o que mais dói na gente é que nós estamos provando que o Estado está no estado sanitário, a nossa pecuária, de primeiro mundo. Nós já mandamos mais de 2 ou 3 milhões de cabeças para fora. Nenhum animal doente. Não teve nada. Quer dizer, quando nós chegamos no top de tudo, nós temos uma coisa totalmente desconcertante que pode acabar com o trabalho de mais de 1.200.000 pessoas. É aquela história de tentar criar o imposto de exportação do boi vivo, é isso? Exatamente. Em primeiro lugar, você tem hoje uma atividade que infelizmente tem um lobista da UNIEC, o senhor Francisco Victor, que ele é um rapaz extremamente preparado, infelizmente enredou por esse caminho alguma coisa que a gente não sabe por quê, porque ele foi secretário de Agricultura, indicado pelos produtores, ele foi presidente da Depará, também indicado por uma indicação da Federação da Agricultura, e esse senhor se volta contra todos os produtores do Estado do Pará. Usa uma representação na qual a empresa que ele representa tem mais de 60% das indústrias, tem mais de 70% da capacidade industrial, então isso é um absurdo. Então eu queria rememorar, porque... aquela indústria que hoje tem 47% do abate do Pará. Não, a indústria goiana, que não tem nada a ver com o nosso Estado, nunca pôs um tostão aqui dentro do nosso Estado. Então, o que acontece? A indústria é a JBS. O que acontece? O frigorífico de Marabá, há uns 10 anos atrás,
atravessou por dificuldades econômicas, um homem muito sério, empresário de redenção, vendeu o frigorífico para o Grupo Bertin. Certo? Então, começa daí o negócio. O frigorífico de Redenção, da cidade de Redenção, o frigorífico Redenção, cujo proprietário tinha o apelido de Periquito, um empresário muito bem estruturado. Sério? Ele sentiu que o negócio estava na hora dele sair, que os preços do Pará não iam continuar no mesmo nível, preços baixos, um cartel. E tinha acontecido aquele negócio da Polícia Federal que tinha descoberto a tentativa do JBS, do Bertin, de fazer o cartel que a Polícia Federal fez. Foi descoberto lá. Então, o que acontece? O Bertin compra o frigorífico de Redenção também. Eu já nem sei mais se o Bertin também adquiriu depois a planta do frigorífico Atlas. Eu sei que o JBS, quando assumiu, comprou 4 plantas do Bertin. Então, o que acontece? Quando o Bertin entra em dificuldades, e o filho do governador Paulo Egídio estava em Marabá, e ele havia me comunicado que seria muito difícil o Bertin conseguir o financiamento do BNDES por causa desses problemas de meio ambiente, não de meio ambiente, problemas de adquirir bois ou não ligados a trabalho escravo, isso aí, até que isso aí, tanto o BNDES como o Bertin estavam tentando resolver um problema, eles não tinham culpa da situação que estava aí. Bom, o que acontece? O Bertin teve de ser integrado ao grupo JBS. Então, o JBS, ele acaba incorporando um problema, que era o problema Bertin. Agora, o estado do Pará é 96% da exportação. O estado todo vai ser prejudicado. Não é um negócio assim, o meu amigo Gil. O que acontece é o seguinte, não tem cabimento em prol de uma empresa se prejudicar o estado inteiro. O Frigol está em recuperação judicial, mas não tem nada a ver com problemas aqui do Pará. As outras empresas, eu duvido que uma empresa como do nosso amigo Paulo Costa, ou da família Bueno, ou da família do Minerva, eles não estão contra. O problema é uma empresa. Agora, essa empresa que você mesmo nós estávamos comentando, ela se julga com o poder de comprar uma empresa Delta, ela se julga com o poder de tudo, inclusive de fechar a pecuária do estado inteiro. O prejuízo, Gil, da pecuária, aonde eles têm a hegemonia de preços, está R$ 5,00 abaixo do que nós estamos praticando aqui. Era o preço mais barato do Brasil. Que nós éramos o preço mais barato do Brasil. Isso significa um prejuízo para o Estado de R$ 1,5 bilhão no PIB. E esse PIB é composto de pequenos e médios produtores rurais, aonde você tem um dado que 60% das propriedades do Estado do Pará são de 300 hectares. O grande prejudicado é o pequeno produtor. Eu vi que com o advento da exportação do boi vivo, o pecuarista começou a ser melhor pago, a arroba começou a subir. Nós saímos daquele lugar do mais barato do Brasil. Agora os mais baratos do Brasil são aqueles que é cartel, não é? Exatamente. Agora que o boi, vamos dizer, que ele atinge um preço, vamos dizer, condizente com o desenvolvimento da nossa pecuária, a nossa pecuária é uma das melhores do Brasil. E se ela exporta, é porque ela é uma das melhores do mundo. E outra coisa, vamos pôr aí. E aí a gente tem que elogiar a competência do Ministério da Agricultura, né? Agricultura e Pecuária. Hoje eles já vão liberar o estado livre de aftosa com vacinação e com destaque ao superintendente regional, que faz um belíssimo trabalho. Olha, isso de várias reuniões eu já participei, a integração do Ministério da Agricultura com o setor produtivo é altíssima. E você nunca viu medidas deles que fossem provocativas, pelo contrário, todas contra o produtor. Todas são construtivas. Inclusive, nós temos de reiterar que o Ministério da Agricultura já se manifestou-se formalmente a favor da pecuária, da exportação. Ele foi já está escrito, está documentado, eu acho que uma hora você deve falar isso. Então, nós estamos passando por a situação aí. Me parece, desculpa, Gato, eu te interromper, mas eu conheço bem o assunto, eu estive agora em Campo Grande, acontecendo a grande manifestação lá de Mato Grosso do Sul, e agora a próxima é de Mato Grosso, mas parece que nunca os nossos maiores problemas não são provocados por um agente de fora, é sempre um agente de dentro, né?
Exatamente. Não é? É alguém que vive no Pará, alguém que é paraense, que de repente resolve sair contra o Estado. Eu me lembro com os benefícios fiscais, né, os incentivos fiscais do Estado foram derrubados por duas paraenses. Exatamente. Tudo sai daqui. Por que isso? Agora eu não consigo entender. O homem que representava o agricultor, o pecuarista paraense, o homem que foi indicado, que teve todo o apoio, ele se vira. E outra coisa, o meu amigo o Gil, o negócio é o seguinte: como que uma pessoa que foi presidente da Depará, que assinou que o rebanho do Pará era de 17 milhões de cabeças, essa mesma pessoa vai para o jornal e fala que de uma hora para outra o rebanho do estado do Pará foi para 12 milhões de cabeças, que foi o dado que o IBGE deu e já corrigiu. Então, ele falou para mim, frente a frente, que interessava para ele o dado que seria ideal para ele. Ou seja, o problema, há um interesse pessoal nele. Que pode estar por trás disso aí. Ele falou, e a reunião eu tenho testemunha, estava o senhor Paulo Costa, o senhor Francisco Victor e eu, aonde o senhor Paulo Costa estava tentando fazer um gesto de contemporização, de conciliação. E eu falei, Victor, como que você, que foi presidente da Depará, assinou que o rebanho tinha 17 milhões, hoje você vai para os jornais e fala que tem 12 milhões, morreram 5 milhões de cabeças nesse período? Então, qual que é o interesse nisso? Eu tenho testemunha, eu convido o doutor Francisco Victor aqui, vamos fazer um debate, frente a frente. Agora ele escolheu a pessoa errada. Você foi um dos homens responsável por esse grande programa contra a fitosa no Pará. Você começou esse trabalho, que ninguém acreditava, que o pecuarista não ia declarar o seu rebanho, não ia... Lembra? Exatamente. Eu me lembro dessa época. Eu acompanhei. Eu participei junto quando hoje o governador Simão Jatena era o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, secretário de Planejamento, e ele traçou uma política tributária, aonde o ICM da carne, que era de 7%, ele foi levado a 1,8%, e com isso todas as informações que a pecuária precisava apareceram. E nesse tempo também eu fui indicado pelo Xavier para ser o diretor executivo da Federação da Agricultura, me indicou para ser o diretor executivo do Fundepec. O último, graças a Deus, o último ato que nós fizemos foi quando se liberou o sul do Pará da fitosa. A fitosa com vacinação. Eu lembro com muito orgulho o governador, e depois ele fez uma saudação especial aí, dessa parceria do setor privado e tudo, onde eu pude ajudar o Estado. E outra coisa, Gil, a coisa que me preocupa um pouco, bastante, é que isso deve ter acontecido há uns 8 ou 9 anos atrás. E nós estamos ainda batalhando para sair, nós temos de sair, isso é uma urgência. A nossa pecuária, ela é muito mais moderna do que os números que ela apresenta. Certo. Então, nós temos números incomensuráveis aí, só de dar orgulho. Eu me dei o trabalho de acompanhar os estudos técnicos sobre a exportação de boi vivo, e eu fiquei estarrecido com as inverdades ditas por quem quer a criação do imposto. Nada daquilo que dizem é verdade. Os estudos técnicos desmentem isso. Muito pelo contrário, parece que o boi vivo incentiva a agricultura, incentiva a indústria de ração, incentiva tudo, aumenta o PIB do Estado. Quer dizer, a gente vê sair na mídia, a gente até ri com certas afirmativas, porque se não fosse tão trágico, seria cômico. Tanta inverdade junta, você não acha isso? Gil, isso é um verdadeiro absurdo. Essa tese, essa teoria. E o que mais, desculpa, eu estou valorizando o meu amigo Victor. Eu estou acabando, quando a gente fala, valorizando. Um homem que é professor, tem uma tese tão dinossáurica, porque só falta um dinossauro agora. Se você tem uma pecuária bem remunerada, onde são bem remunerados 107 mil produtores, eles são muito mais eficientes, eles participam da agregação de valor de toda a indústria de tratores, de toda a indústria de fertilizantes, de um processo enorme de caminhões de transporte que melhorou muito aqui no Pará. A agricultura fazendo a ração, fábricas de ração aparecem. Quer dizer que a teoria do nosso amigo é dinossáurica.
ele está querendo voltar às trevas. É como se fosse a Revolução Francesa, Gil, é a Revolução Francesa. Ao contrário. Porque o negócio é o seguinte, parece que nós, produtores, somos a massa que tem de trabalhar para a nobreza. Nunca nessa história, o setor primordial é o primário. Você não pode colocar a indústria como fosse superior ao... Os elos da cadeia são idênticos, claro, são mas iguais. não, desculpe. Não, estou dizendo, eles sem ser tratados. O peso da cadeia no setor primário é muito maior. Aham. Porque quando a cadeia vai para frente, ou seja, em restaurantes, em supermercados e tudo, se não tivesse o setor primário, nada. Exato. Não precisaria. É o elo mais importante da cadeia. Podemos levar um boi, o Pará, e nós podemos... Claro que a indústria frigorífica é fundamental para o Estado. Fundamental. Ela faz esse trabalho da transformação da matéria-prima ao restaurante. Mas sem esse produto, não existe. Os preços baixos, Gil, na época que vigoraram, ajudaram em parte um pouco. Porque o Pará, ele conseguiu mostrar para o público, o consumidor, uma qualidade de carne que os frigoríficos daqui, os antigos, conseguiram. Então, nós pelo menos tivemos promoção dessa nossa carne. Gastão, o diretor já está acenando dali que o nosso tempo estourou. Mas é sempre um prazer muito grande aprender um pouco mais com você, Gastão. Você que entende tanto de pecuária desse estado, da problemática que envolve a exportação de boi vivo, a tentativa de sabotagem à exportação de boi vivo, e eu gosto de ouvi-lo. Eu gosto de ouvi-lo porque eu ouço argumentos verdadeiros. Eu já tenho idade, meu caro telespectador, de não pensar só, raciocinar. A gente ouve uma informação e raciocina. Vai e estuda os dados técnicos. E as informações que você me deu aí batem com todo o estudo técnico que eu fiz a respeito do assunto. Obrigado por mais essa aula, Gastão. Obrigado, Gil. É sempre um prazer estar aqui. Desculpa até a veemência, eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho orgulho do que eu faço. E você falou um negócio aí que, no começo, a nossa família, ela é muito antiga nisso. Não, mas nós somos antigos porque nós sempre fomos modernos. Não é porque tem o cabelo branco que é antigo, né? Isso, é uma família que sempre foi antiga, mas por causa disso. Um abraço. Você aguarda que nós vamos encerrar o bloco juntos aqui. E é isso aí, meu caro telespectador. E lembrando que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga, há mais de 35 anos transformando conhecimento em atitude. Sindicom, o Sindicato da Habitação. Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos de Belém. E Colares Móveis de Escritório, Bom Gosto em Móveis de Escritório, na Gentil Bittencourt, esquina de Benjamin Constant. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já.